Pão é um alimento elaborado com farinha, geralmente de trigo ou outro cereal, água e sal, formando uma massa com a consistência elástica que permite dar-lhe várias formas. A essa mistura básica podem acrescentar-se vários ingredientes, desde gorduras a especiarias. Segundo os historiadores, o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. Supõe-se que, a princípio, o trigo fosse apenas mastigado. Acredita-se também que os primeiros pães fossem feitos de farinha misturada ao fruto de carvalho. Seriam alimentos achatados, duros, secos e que também não poderiam ser comidos logo depois de prontos, por serem bastante amargos. Assim, talvez fosse necessário lavá-los com água fervente por diversas vezes antes de se fazer as broas, que eram expostas ao sol para secar. Tais broas eram assadas da mesma forma que os bolos, sobre pedras quentes ou embaixo de cinzas. A fermentação é o segredo do pão. O pão levedado foi inventado no Egito, onde há cerca de 6.000 anos seria descoberta a fermentação. O ar contém uma quantidade enorme de micro-organismos chamados esporos de fungos de levedura, que encontram nas massas de pão as condições adequadas para se alimentar do amido da farinha. Em consequência da ação desses micro-organismos, o amido divide-se em anidrido carbônico e álcool. As bolhas do gás carbônico não conseguem escapar através da superfície e fazem inchar a massa. Assim, faz com que a massa cresça, tornando-a fofa. Durante a cozedura, ácido carbônico e álcool conseguem escapar, mas o seu efeito fica na porosidade, sabor e aroma do pão. Essa composição é meio complicada, não é? Mas o que importa é que ele fique macio e saboroso para ser consumido. O primeiro pão fermentado teria sido descoberto por acaso. Se uma massa sem qualquer fermento adicionado for deixada ao ar, ela irá levedar. Em função das condições de temperatura e umidade, o tempo necessário para a fermentação natural pode variar de entre 4 a 8 horas, mas a massa acabará por levedar. Se antes de cozer a massa se retirar uma porção da massa levedada, obtém-se o fermento para a próxima fornada. A essa forma de fermentação chama-se fermentação natural ou massa velha. No entanto, a industrialização trouxe formas mais rápidas de produzir o pão. O fermento de padeiro, que na grande maioria é utilizado para a fermentação do nosso pão de cada dia, é um concentrado de leveduras. Como concentrado que é, torna a fermentação mais rápida e mais intensa. As vantagens da fermentação e o consumo do pão mais semelhante ao que comemos hoje era a utilização pelos egípcios há 4.000 anos antes de Cristo. Nossa, quanto tempo, hein? No Antigo Egito, o pão pagava salários e os camponeses ganhavam 3 pães e 2 cântaros de cerveja por dia de trabalho. O sistema de fabricação dos egípcios era muito simples. O trigo, que adicionado à água, formava uma massa mole. O pão também teve sua história na Grécia e também na Roma, mas foi em Roma, por volta de 500 anos antes de Cristo, que foi criada a primeira escola de padeiros, tendo se tornado o principal alimento daquela civilização, preparado em padarias públicas. Hoje o trigo é tratado em moinhos, é lavado, escorrido e passado por cilíndricos que separam o grão da casca, dando assim o verdadeiro sabor daquele pãozinho que todo mundo adora no café da manhã, no lanche da tarde ou naquelas horas de fome da noite, não é verdade? E o bom e velho pão é hoje um dos alimentos mais prediletos na mesa dos brasileiros. Agora, se você é fã daquele pãozinho fresco, corra até a padaria mais próxima e mate a sua vontade do bom e velho pão.